segunda live dessa série. Bom, só recapitulando aqui, né? Hoje não vai ter musiquinha do Fantástico, porque a gente não é obrigado. Mas quem assistir as 3 lives vai poder pedir música no Fantástico, sim, porque na sexta-feira nós teremos outro evento. Nós vamos ter um workshop sobre empreendedorismo e sobre saúde mental, a revolução do empreender. Bom, a gente está aqui numa série de conteúdos, numa série de discussões sobre esse jogo do empreender. O jeito certo, o jeito errado, o jeito da clareza e o jeito da sombra. É muito importante que a gente tenha essa clareza de como que a gente está na vida. E, obviamente, que a gente não está sempre 100%. Mas a gente pode melhorar, e se a gente pode melhorar, a gente está aqui juntos para isso. Vamos junto nesse lugar de olhar para tudo que a gente falou no domingo à noite, com a musiquinha do Fantástico e tudo, para começar a semana bem, para olhar para as nossas crenças. Lembra que nós falamos muito de crenças na segunda-feira? Então, agora a gente vai olhar um pouquinho para essas crenças. Vamos só aceitar aqui o pessoal aqui. Opa! Que a gente está aqui transmitindo em 2 lugares ao vivo. A gente falou sobre crenças. E o que são as crenças no empreendedorismo, né? O que são as crenças que nos adoecem? Eu tenho as minhas, você tem as suas. Você conhece um bocado de gente aí que fala uns jargões, que tem umas ideias fixas sobre empreender, sobre trabalhar para si mesmo, empreender, montar uma loja, montar um comércio, enfim. Tá todo mundo aqui vivendo as suas dores, tá todo mundo aqui vivendo o seu processo. E não é porque eu falei das minhas dores que elas são comuns para todo mundo. Cada um vai ter a sua crença, sua dificuldade, sua percepção, seu senso de valor, e isso vai impactar muito no jeito que a gente trabalha. No nosso caso, a gente trabalha para a gente mesmo. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque lembra que eu falei, a gente não tem nem um chefe para botar a culpa. A gente não tem um lazarento lá que eu falo, mas aquele infeliz lá me sacaneou. Não tem, porque você é seu próprio chefe, você é colega, você é o par. Muitas das vezes, você que tem que estar ali junto do cliente também. Então, não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa que dá para, como é que eu posso dizer? Tratar com descaso, porque, veja bem, o seu trabalho também, o seu trabalho se torna uma coisa só. Então, empreender é para quem tem coragem de colocar a sua vida numa perspectiva de, cara, tem que dar tudo certo, porque se não der certo, eu não tenho nem que botar a culpa. Olha que merda. Então, vamos lá. A gente não tem tempo mais para. Não tempo aqui de live, tá? Mas a gente não tem mais tempo para brincadeira. Esse jogo é jogo de gente grande, é jogo sério. E continuar jogando esse jogo do jeito errado, ou seja, no seu lado sombra do empreender, que é isso que eu quero desmistificar com você. O Deepak Chopra, tem até o livro dele ali, o Deepak Chopra fala do efeito sombra, o Jung fala, né, muito das sombras, a psicologia traz esse conceito, né, muito claramente, mas o que seria sombra aqui? O que seria o jeito errado? O jeito errado, o jeito sombra, esse velho jogo de empreender, ele tem algumas características. E essas características, elas são muito marcadas. Por quê? Porque é quando a gente adoece. Quando a gente está adoecendo com o nosso trabalho, porque veja bem, quando a gente tem um patrão, a gente tem um chefe e a gente está adoecendo, a gente não vai lá e fala: olha, eu não estou dando conta, eu estou adoecendo. E quando você está empreendendo, que você adoece, que você não dorme bem à noite, você não tem como pedir o recesso, você não tem como pedir um afastamento, você não tem como pedir férias, porque o negócio depende de você. A gente está falando aqui de negócios pequenos e menores, mas a gente também poderia estar falando de negócios grandes. E nestes negócios grandes,
também há essa perspectiva de um adoecimento. Não é só a gente que tem um negócio pequenininho que adoece, não, meu povo. Se eu contar uma coisa para vocês, não é assim que funciona. Então, esse jeito de empreender, esse movimento, né, que nos leva para o adoecimento do trabalho, e aqui a gente está falando de trabalho, e considerando que o nosso trabalho, a gente trabalha para a gente mesmo, a gente precisa ter uma linha muito tênue. Onde é que o trabalho está nos adoecendo e o que a gente precisa fazer para não entrar nesse círculo vicioso de adoecer por causa do seu trabalho, por causa da sua empresa, por causa do seu negócio. Veja, o negócio depende de você. Se você adoece, o que acontece? Não dá, né? Então, só para clarear esses conceitos aqui, a gente ter clareza e ter um conforto e uma tranquilidade para falar disso, a gente precisa alinhar alguns conceitos. Então, o primeiro conceito que a gente alinhou aqui foi o que é esse jeito errado, esse jeito sombra de empreender. É o que te adoece. É isso mesmo, gente. É o que te adoece. Esse jeito que está te adoecendo, a gente precisa revisitar esse lugar. A gente precisa revisitar para que a gente tenha clareza sobre ele. Porque o Jung fala que tudo que você joga luz vai emitir uma sombra. Então, você jogou luz que você não queria mais trabalhar para os outros. Você tinha um sonho, tinha um negócio, tinha uma profissão, né? A gente que é da saúde, a gente sai da faculdade e acha que vai abrir um consultório e que é só isso. Esquece que tem um contador, esquece que tem que pagar imposto, esquece que tem que contratar um profissional para te dar um apoio, uma secretária, alugar, ter autorização desse espaço que você vai funcionar. São muitos detalhes que a gente sequer aprende na faculdade. Então, veja, se a gente não aprendeu na faculdade nem o básico do empreender, como é que a gente vai aprender sobre saúde mental? Como é que a gente vai saber o que está nos adoecendo e o que não está? Sendo que a gente não aprendeu nem regras básicas da contabilidade, de impostos, como que abre uma empresa? Se você catar um psicólogo no meio da rua, a menos que ele já tenha empresa, e perguntar para ele, como é que abre uma empresa? Ele vai falar, eu tenho que falar com o contador. Não sei, enfim. Ele não vai saber responder, porque até muito pouco tempo atrás eu também não sabia. Até muito pouco tempo atrás, eu só queria sentar no meu consultório e atender. Só que para atender, você precisa de uma série de burocracias que ninguém te ensina. Gente, se não estão ensinando os profissionais recém-formados a lidar com a burocracia, você acha mesmo que vão ensinar sobre saúde mental? Não, né? Não. Ninguém está ensinando para ninguém sobre saúde mental. Desculpa. Então, a gente está adoecendo, a gente está passando por questões muito profundas sem que ninguém nos dê suporte. Ninguém até ontem, né? Porque eu falei para vocês, eu caí nessa ideia aqui, entendi na prática, vivendo isso na minha própria pele, também vivendo com alguns dos meus sócios, vivendo com algumas realidades muito próximas de mim, em que as pessoas estavam adoecendo, estão adoecendo, tá? E isso é muito sério. Porque muitas das vezes, como a gente falou das crenças, esse empreendedor, ele não tem com quem desabafar. Ele não, lembra que eu falei para vocês que 50% das pessoas não buscam, das pessoas que empreendem, não buscam psicoterapia. Isso é um número muito alto, porque em muitos dos outros casos, dos outros problemas de saúde de outras áreas, né, principalmente quando as pessoas estão, como que eu posso dizer, trabalhando para outra pessoa, se ela tem um adoecimento, se ela tem uma dor de barriga, ela procura um médico. Mas, se essa mesma pessoa está com burnout, a última pessoa que ela vai procurar é o psicólogo. Mesmo que esteja em crise, mesmo que esteja sofrendo, mesmo que já esteja num processo de adoecimento muito grave, num quadro muito agravado, que essa pessoa ainda não busca ajuda. Pasmem. Então, assim, é um negócio muito sério, é um movimento que a gente precisa, sim, ter muita clareza sobre ele, ter consciência do que está adoecendo os empreendedores, do que leva para esse adoecimento, que é esse lado
que é esse movimento que a gente não percebe, que vai nos corroendo por dentro, de pouquinho em pouquinho, vai tirando o brilho, vai tirando a clareza, vai tirando a felicidade, vai tirando o desejo de fazer as coisas. É muito comum os empreendedores dizerem assim para mim: ai, mas eu não tenho mais vontade de ir para lá, eu, quando eu penso na empresa, já me dá um ciricutico, me dá um nervoso, não quero mais, não sei o que eu vou fazer da minha vida. E muitas das vezes o negócio, inclusive, depende dele. Só tem ele mais uma ou duas pessoas que fazem o trabalho e essas pessoas não estão com disposição, com felicidade para poder ir trabalhar no próprio negócio delas, o que é muito assustador. Então, a gente precisa, sim, ter um cuidado com isso. Então, esse jeito de empreender, vou fazer de qualquer jeito, vou fazer a qualquer custo, vou colocar minha família de lado para poder empreender, vou pegar todo o dinheiro que eu tenho para colocar nesse negócio. Eu não estou dizendo que isso é errado, tá, gente? Eu não estou dizendo para ninguém fazer isso ou não fazer aquilo, mas que a gente precisa ter cuidado com a pessoa humana que está ali por trás daquele CNPJ. Eu não vou nem falar CPF, porque CPF também é só um número, mas tem um ser humano ali adoecendo. Tem um ser humano que está fragilizado, que está se sentindo sozinho, que está se sentindo perdido muitas vezes, sem saber o que fazer, inclusive com os sintomas de adoecimento mental. Às vezes, ele fala que é só porque ele não está conseguindo dormir, porque está com muito trabalho, muita coisa para fazer. Mas às vezes é muito mais do que isso. Ele não está dormindo por quê? Porque não descansa, porque não tem paz, porque não está confortável com o que está fazendo, porque o dinheiro não está entrando, porque as contas só chegam, porque o funcionário reclama. E tudo é em cima desse ser humano. É humanamente impossível dar conta de tudo isso, sozinho. E aí a gente vai pegar aqui ó, na mãozinha e vamos junto nessa jornada, porque, como eu disse para vocês na live anterior, e eu venho falando sobre isso, eu também já fui essa pessoa. Eu tô aqui sentada falando disso porque eu já fui a pessoa que teve um burnout. Eu sou a pessoa sobrecarregada. Hoje meu nome está associado a 7 CNPJs. Então eu tenho 7 empresas com sócios, de maneiras distintas, mas de segmentos até distintos, não só da psicologia, mas eu fui essa pessoa. Por isso que eu sento aqui para falar. Porque eu não estou falando do ponto de vista só da psicóloga, eu estou falando do ponto de vista da empreendedora, da mulher, da mãe, da amiga, da filha, da pessoa social, da amiga. Então, esse lugar onde as pessoas convivem comigo, as pessoas têm acesso à minha vida, elas viram esse adoecimento de perto. E foi um adoecimento que não foi só uma exaustão mental, chegou ao meu físico, cheguei a ter crises de, como chama? Úlcera. E foi por conta disso que eu fui parar, né, no psiquiatra para ser medicada por conta de um burnout e diagnosticada com um burnout. Ou seja, não tinha nada físico, embora eu tivesse úlceras, não tinha bactéria H. pylori lá para justificar aquelas úlceras. Então era tudo nervoso, porque a pessoa estava o quê? Enlouquecida, trabalhando de um jeito que leva para o adoecimento, de um jeito que nos faz sofrer. E é isso que a gente não quer mais. A gente quer continuar o nosso projeto, os nossos sonhos, porém, a gente quer que esses sonhos nos levem para um lugar de clareza, de felicidade, de saber, inclusive, lidar com as coisas. Eu não estou aqui fazendo promessa de que junto comigo você não vai ter problema, não. Muito pelo contrário, talvez você tenha mais clareza dos problemas. Só que junto com essa clareza, a gente também propõe solução. Junto com a clareza, eu brinco com todas as pessoas que estão perto de mim, eu sempre digo isso. Não me venha com um problema que eu vou sair com 10 soluções. Porque se tu quiser só desabafar, não é comigo. Se tu quiser só contar das tuas cagadas aí da vida, não é comigo. Porque se tu for me contar dos teus problemas, eu vou sair com 10 soluções. Você não quer ouvir solução? Não me conte seus problemas. Porque esse é o meu mecanismo de processamento. Então, para cada questão, eu começo a pensar nas soluções. Ah, isso deu errado, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Isso aqui, eu conheço fulano. Quem conhece fulano, quem conhece não sei o quê, que resolve não sei o quê.
problema não fica sentado no meu colo. Então, além da terapeuta, eu sou uma pessoa que tem um modelo mental, e aí nós vamos trabalhar muita PNL no processo juntos, um modelo mental de solução. O que é modelo mental? É o jeito que a sua cabeça funciona. E cada um tem um jeito de funcionar. Hoje mesmo eu estava, agora há pouco, atendendo um paciente, né? E a gente conversando sobre questão de dinheiro. E aí eu falei, sai dessa escassez, porque o modelo mental daquela pessoa é de escassez. Então, esse jeito, essas crenças, esse modelo mental, as coisas que a gente traz, né, sobre dinheiro. Eu sempre falo muito desse livro, né, Os Segredos da Mente Milionária, porque ele realmente é um livro revolucionário na minha vida, e é um livro que fala muito, super recomendo, e é um livro que eu vou recomendar, inclusive, no desafio, para que a gente leia ele, para que a gente tenha clareza sobre dinheiro, sobre propósito, sobre por que a gente está fazendo tudo isso. Porque quando a gente vai trazendo clareza dos nossos porquês, que é um outro livro maravilhoso, Comece pelo Porquê, que inclusive emprestei para minha filha, não está aqui, a gente vai se envolvendo, a gente vai se organizando em torno de modelos mentais que não nos adoeçam. Então, esse modelo mental, ou seja, esse jeito errado, esse jeito sombra, nós vamos chamar aqui de jeito sombra. Esse jeito sombra de empreender, ele vai nos levando para esse adoecimento. E é isso que a gente não quer, é isso que a gente vai combater aqui. O nosso inimigo, como é que era o negócio lá do Mr. M? É o inimigo dos mágicos, enfim, não tinha um rolê desse? Então, aqui nós vamos ser os inimigos do adoecimento mental. Gente, se vocês quiserem ir fazendo já alguma pergunta, ou no YouTube, ou enfim, pode já ir ao livro, Raquel aqui. Raquel, Os Segredos da Mente Milionária. Super recomendo esse livro, amo de paixão. Acho que é um livro de cabeceira, acho que é um livro que a gente precisa ler ele, reler ele uma vez por ano, tá? Não é um livro para ler e largar para lá, porque os insights vão mudando, a nossa mentalidade vai mudando, e é muito importante que a gente esteja nesse fluxo. Porque é muito importante que a gente esteja com pessoas na mesma frequência, no mesmo pensamento, no mesmo modelo mental, para empreender de um jeito leve, de um jeito luz, de um jeito claro, de um jeito que traga facilidade. Então, nós vamos parar de jogar o jogo da sombra e começar a jogar o jogo da clareza, tá? Relembrando, a gente teve a live no domingo, a gente está tendo uma live hoje, a gente vai ter outra live na sexta, pelo amor de Deus. Põe aí na agenda de vocês que a gente vai ter. Na verdade, não vai ser uma live, porque nessa live, nesse workshop, eu já vou dar para vocês instrumentos, ferramentas, para já sair já aplicando. Aqui a gente está primeiro trazendo clareza sobre o assunto, sobre o tema, sobre modelos mentais. Mas na sexta-feira, que eu já sei que você vai ficar aí, mas sexta-feira tem happy hour. Empreendedor tem happy hour. Um negócio babado que é mais embaixo. Então, para nós empreendedores, sexta-feira é só um dia comum, é só um dia normal. E às vezes a gente trabalha até mais, porque a gente tem muitas coisas que acumularam durante a semana, a gente vai usar o final de semana para poder resolver, para poder. Às vezes, gente, até limpar o consultório, às vezes é isso. Às vezes não tem quem limpe, eu vou ter que ir lá e vou ter que limpar. E é isso mesmo, é esse o jogo que a gente joga, fazer o que precisa ser feito. Então, vamos lá, vamos para o velho jogo, o jogo da sombra. Eu vou contar uma historinha aqui para vocês. O João, ele tinha uma padaria. E o João acreditava que se ele parasse, o negócio dele quebrava. Fazia tudo sozinho, gente. Pensa no ser humano, e João é real, tá? Eu mudei alguns detalhes aqui para não ficar na cara, porque eu conto as histórias, por falar, mas você estava falando de mim. Tava mesmo. Tava mesmo. E aí o João via, chegava no consultório, eu tô muito cansada, não sei mais o que fazer, eu tô exausto dessa rotina, é uma sobrecarga, eu não tô dando conta, até que João adoeceu. Mas adoeceu de um jeito que ele não suportava ouvir nenhum problema do trabalho. Ele adoeceu de um jeito que ele não conseguia ver o telefone.
telefone tocava e ele já se tremia todo, de tantos problemas que o João ia absorvendo. E o que é esse conceito de sobrecarga? É uma crença de que quando eu preciso dar conta de tudo. E aí, como essa pessoa vai tendo que dar conta de tudo sozinho, gera uma coisa chamada fadiga crônica. Essa fadiga crônica, ela adoece. Por quê? Porque as nossas decisões sobre os nossos problemas, sobre o que a gente precisa fazer, sobre as nossas demandas, vão colocando uma carga inclusive fisiológica, no nosso organismo, que o corpo tem uma hora que ele cobra a conta, ele não dá conta. E aí, tem uma outra historinha, que eu também troquei nomes aqui, para não ficar tão na cara, que é a história da Carla. A Carla não sabia delegar nada. Inclusive, a Carla, ela contratou uma pessoa para auxiliá-la, e uma das coisas que ela sempre falava é: ela não vai saber fazer do meu jeito. Ela não sabe falar com os meus clientes do mesmo jeito que eu. Ela não responde as mensagens do mesmo jeito que eu. Ela não faz direito se eu não estiver olhando. Horas, ela passava, pagava um salário para Carla, ela delegava para Carla, mas ela tinha que fiscalizar e revisitar tudo que a Carla fazia. Ou seja, ela tinha dois trabalhos: de ganhar dinheiro para pagar o salário da Carla e fazer praticamente o trabalho da Carla, porque ela não descansava, ela não sossegava, porque ela achava que a Carla não fazia nada direito. E aí, veja bem, o João tá lá sobrecarregado, fazendo tudo sozinho, lá na padaria dele, e a Carla no negócio dela. Ela não delegava, e quando ela delegava, ela ia lá conferir. No caso do João, ele teve uma fadiga crônica. No caso da Carla, embora ela não tenha adoecido fisicamente, a Carla estava impossibilitada de crescer. Porque, veja, como que você vai crescer se você não tem funcionário? Como que você vai crescer se você não tem tempo para profissionalizar os seus funcionários? Ah, mas eu vou treinar ele, ele vai me deixar e vai embora. Vai, que bom. Que bom que você colocou uma pessoa boa no mercado. É a mesma coisa de filho. Porque você vai educar seus filhos bem para ele ir para o mundo, para ele ir para o mercado de trabalho, para ele ter várias experiências. Você não vai criar um filho ruim para ele não ir para o mundo. Apesar de que tem gente que faz isso, tá? Tem gente que não quer que o filho se dê bem na vida para ele ficar pertinho. Mas isso é uma outra história. Vamos voltar para a nossa história aqui. Então, os nossos funcionários são filhos. São aqueles filhos bem-sucedidos que vão para a vida. Pode ser que eles queiram ficar conosco, assumir o nosso negócio e trabalhar junto com a gente. E se for bom para ele, ele vai ficar assim. Mas pode ser que não seja. E aí, não sendo, ele vai embora. Então, cabe a você não só dar um bom treinamento, recrutar bem, selecionar bem, treinar muito bem essa pessoa e dar condições para ela ficar. Porque, veja, se você dá tudo para o seu filho, da escola, da casa, da comida, e você é uma pessoa horrível, uma pessoa intragável, uma pessoa que é muito difícil de conviver. Seu filho não vai querer conviver com você, embora você seja o pai e tenha dado tudo para ele. Funcionário é a mesma coisa. Então, tô contando o caso da Carla, porque a Carla não conseguia crescer. A Carla não conseguia sair dali do atendimento 1 a 1, porque ela não podia colocar um negócio maior, criar uma estrutura maior, porque ela não confiava em ninguém. Veja, eu não estou falando aqui de histórias aleatórias, eu estou falando de gente real. Só para vocês saberem, tá? Que eu troquei os nomes, troquei as histórias, mas a gente está conectado aqui no mesmo jeito sombra de empreender. A Carla e o João estão jogando o jogo da sombra, certo? E aí, a Carla, com esse controle excessivo, com essa necessidade de ter tudo sob o olhar dela, ela viveu isolamento. Porque era impossível trabalhar com a Carla. E, resumo, adivinha o que aconteceu com os dois? Quando já tinha feito de tudo, mas de tudo mesmo, aí eles foram parar na terapia. E para que essas pessoas vão para a terapia? Para buscar soluções. Só que essas soluções, elas não são imediatas. Gente, eu não tenho pó de rim-pim-pim, é processo. E é isso que eu sempre proponho para quem decide fazer
um tratamento, um acompanhamento, uma mentoria comigo, ou até participar de algum grupo comigo. Qual é o jogo aqui? O jogo do processo. Nós vamos caminhar juntos. Essa é a minha proposta, esse é o meu desafio. Caminhar com o empreendedor para que ele deixe de jogar o jogo da sombra e comece a jogar o jogo da clareza. O que está embrenhado ali no jogo da sombra? Crescer à base de exaustão. E qual é o resultado disso? Um burnout, uma falta de clareza, uma vida sem equilíbrio, uma vida onde o seu negócio pode até prosperar, mas a sua família, ó, declina, o casamento acaba, a saúde vai para a casa do chapéu. E não é fácil, porque veja, a gente está falando do seu negócio, a gente está falando de um empreendimento que muitas das vezes você colocou sua vida inteira ali para poder ganhar o seu dinheiro, realizar um sonho, realizar um propósito. Então, não é um jogo fácil de se jogar quando você não tem clareza. Essa é a proposta aqui, é jogar o jogo da clareza. E eu vou contar de novo duas historinhas aqui para vocês, porque eu já tô empolgada. Vou contar uma historinha aqui para vocês. Vou contar a história do Marcos. O Marcos tinha um cowork. O Marcos aprendeu a delegar. E no cowork, que era um espaço, né, de compartilhamento, ele via passar muitas pessoas interessantes ali, pessoas que tinham muito fit com o negócio dele, com até outros negócios, porque ele não tinha só o negócio do cowork, ele tinha vários negócios, e cada oportunidade que ele via ali, ele se apropriava. E ele convidava as pessoas para esses trabalhos junto com ele. E à medida que o Marcos ia trazendo essas pessoas para o game, para o trabalho, para negócios, para novas propostas, e tem até outros casos que me veio aqui à mente, que no caso não é de um cowork, mas de uma barbearia, cujo dono é meu sócio. E ele sempre falou isso para mim, ele, Kelly, eu vejo a barbearia como um balcão de negócios. Ali eu só vejo oportunidades. Que jogo é esse? É o jogo da clareza. E quando você joga o jogo da clareza, o que acontece? O negócio cresce sem sacrifício, porque eu não preciso ficar no mercado, eu estou ali atento das oportunidades que estão passando, das oportunidades que me vêm, eu sei aproveitá-las, mas nem todo mundo tem essa mentalidade não, tá? Às vezes a oportunidade está passando na tua frente. Tem um funcionário ideal, tem a pessoa que você... E aí eu sempre falo isso, gente. Às vezes você vai contratar uma pessoa, não contrata o melhor técnico, contrata um coração ensinável, contrata alguém que queira aprender com você. E às vezes, mas o fulano faz melhor. Mas eu aprendi com não sei quem. Essa pessoa tem que querer aprender com você. Essa pessoa tem que te admirar. Só que para ela te admirar, você tem que ser uma pessoa admirável, né? Você tem que ser uma pessoa que joga esse jogo de inspirar as pessoas. Que as pessoas olham para você e falam, cara, eu quero muito trabalhar com esse ser humano. Eu tinha uma cabeleireira, uma querida, uma fofa, e eu fui fazer um serviço no meu cabelo com outro cabeleireiro maravilhoso aqui em Brasília, e ela falava assim para mim, com ele eu trabalho até de graça. Olha que coisa maravilhosa. E ela falava assim, cara, se ele deixar eu ir para lá para ser estagiária dele, para eu segurar o negócio para ele botar as mechas, eu vou só para eu aprender com esse cara. Esse é o jogo da clareza. Esse é o jogo de onde a gente se torna uma referência, que as pessoas queiram trabalhar conosco, que as pessoas queiram conviver conosco, que as pessoas queiram estar do nosso lado, aprender, transmitir esse conhecimento. E, mas e se ela for embora, levar minha técnica, me abandonar? Vai acontecer mesmo. Não está aparecendo no Instagram. Raquelzinho, já estou aparecendo aí para você, meu amor? Bom, voltando aqui. E aí, o Marcos, com esse olhar clínico para observar as oportunidades e se conectar com as pessoas e confiar nas pessoas, mas isso requer uma mentalidade. O Marcos cresceu 40% sem sacrificar a sua saúde. Porque, gente, crescer, a gente pode crescer. Mas a minha pergunta aqui é: a que custo? Qual é o custo do crescimento para você hoje? Porque se você está crescendo de um jeito que sacrifica a sua vida, a sua família, a sua saúde,
toda a sua reserva, às vezes até o que comer. Algumas vezes a gente fala, cara, mas eu vou investir tudo que eu tenho porque eu acredito. O dinheiro até é uma coisa que vai e volta, mas à custa da sua saúde, porque essa às vezes nem como recuperar, não, meu povo. Esse jogo aí é o velho jogo. Vamos jogar o jogo onde a gente cresce à custa do nosso trabalho, não da nossa saúde, à custa das oportunidades, à custa das parcerias, à custa do engajamento, do envolvimento, não à custa da nossa saúde. E aí, qual foi o conceito que o Marcos aplicou aqui? De uma produtividade sustentável. Ele fazia o essencial com energia e trazia mais gente para, como se diz, contribuir. E na contribuição, todo mundo cresceu junto e foi muito lindo de ver esse processo. E foi muito lindo de ver a felicidade, a leveza com que essa empresa cresceu. E muitas das vezes a gente está lá agarrado no pouquinho, agarrado nesse jeito sombra, nesse jeito velho de jogar esse jogo do empreender, que a gente não se permite crescer. E eu sei que você conhece algum empreendedor. Tem alguém aí que você está aí lembrando, pensando nessa pessoa. Pega esse aviãozinho, manda para essa pessoa, não seja egoísta. A gente está jogando o jogo aqui do compartilhar, da produtividade, da parceria, da inspiração. Pega esse aviãozinho e manda para alguém que precisa assistir essa live. A gente não vai demorar horrores aqui, muitas horas, mas a gente está aqui entrando em conceitos que pode ajudar muita gente. E pode transformar o negócio de alguém. Não seja egoísta. Pega esse aviãozinho, manda para alguém que precisa ouvir, que você sabe que está jogando esse jogo da sombra e que precisa jogar o jogo da clareza. E que precisa vir para um lugar. Ah, agora eu entendi, Raquel, por que o livro não apareceu? Porque eu estou transmitindo para o YouTube também e o computador ficou aqui na frente, mas eu vou reposicionar aqui horas depois. Eu vou reposicionar aqui. É porque no computador eu vi de outro jeito. Mas a gente vai fazendo aqui com o que tem. Para dar certo, deixa eu ver se agora o computador ficou numa posição boa. Estamos todos aqui. Vamos acenar para esse povo. Cadê? Para quem vocês mandaram esse aviãozinho aí? Pode mandar, para de ser egoísta. Compartilha essa live. Manda para esse povo aí. Cadê esse povo? Cadê os empreendedores, meu Deus? Empreender não é para qualquer um, não, gente. Peraí, que tá pedindo um tema aqui. Não quero tema nenhum, não, moço. E aí, muitas das vezes, a gente precisa entender que não é só fazer por fazer. A gente precisa fazer com estratégia. E aí, vou contar uma outra historinha aqui. Ah, hoje é o dia das historinhas. Contar a historinha para vocês dormirem. Só que não. Para acordar. Contar a história para acordar este povo. Vamos lá. E aí tem a Luísa. Eu botei as histórias aqui para não esquecer, gente. Porque eu preciso de colinha, vocês sabem que eu sou disléxica e preciso de colinha para poder lembrar dos negócios direitinho. E aí a Luísa reprogramou a rotina dela. Ela tinha uma consultoria. O que ela fez? Ela reprogramou a consultoria dela. Foi um processo, inclusive, muito parecido com o meu, de colocar as coisas em caixinhas. Eu meio que ensinei isso para ela, de como que ela podia programar a agenda dela, de como que ela podia organizar os atendimentos, a agenda, todo o processo dela para que ela tivesse além do negócio, além da consultoria, além de outros negócios que ela podia participar, que ela precisava participar, porque senão o negócio dela não cresceria. A Luísa precisou desacelerar, ela precisou de um planejamento mais leve para ela conseguir atender as consultorias dela, mas também para ter um descanso estratégico. Por quê? Porque ela tinha uma condição de saúde que ela não. Bom, não vou entrar em detalhes aqui, mas enfim, ela precisava de pausas estratégicas. E nessas pausas estratégicas, a Luísa precisou olhar para a dinâmica de trabalho dela, olhar para a agenda, olhar para as oportunidades, olhar para como que a demanda dela funcionava e reorganizar. Só que aí, com essa reorganização, o que aconteceu com a Luísa? A Luísa conseguiu desacelerar. E ela conseguiu entrar num ritmo de trabalho que fazia sentido para ela.
não para o cliente, não para a cobrança externa, que trazia o resultado, mas que fazia sentido para a Luísa. Porque às vezes é isso também, precisa fazer sentido para a gente. Porque não é só, gente, a gente deixou de ser CLT porque, né? Por que tu deixou de ser CLT? Conta para mim. Vou deixar esse vídeo salvo. E depois tu vai comentar lá vou escrever lá nos comentários. Por que você escolheu deixar de ser CLT? Por que você escolheu trabalhar para você, ser seu próprio chefe, ser dono do seu nariz? Você está lembrado do porquê? Esse é o jogo da clareza. Esse é o jogo, é sair daquela sombra e vir para a luz, para a clareza, muita luz, ó, botar luz aqui para nós, ó, luz para nós, luz para nós. Por quê? Para sair desse jogo de correr atrás do rabo. Porque a gente precisa se lembrar do porquê que a gente começou a empreender, por que a gente acredita no nosso negócio, por que a gente faz o que a gente faz, do jeito que a gente faz, porque essa é a mágica, tem um monte de psicólogo por aí, mas o jeito que eu atendo, só eu atendo. E não tem concorrência. Estava brincando hoje, falando com o Murilo, meu maior concorrente às vezes não é outro psicólogo. Às vezes é o pai, a mãe, o marido, que não quer que no rosto, não para estragar o velório. Como é que é, Raquel? Peraí. Daqui a pouco eu boto a Raquel aqui nessa live, gente. No rosto, não para não estragar o velório. Tá bom, não vou dar pancadas fortes. Mas precisa caber a família, precisa caber o negócio, precisa caber uma vida social, precisa caber o lazer, precisa caber tudo. Então, essa reprogramação, essa mentalidade, esse jeito de empreender com clareza. Por que vocês acham que claramente? Clarear esse povo aí, gente. Vamos colocar clareza na vida das pessoas. Então, não é um jogo para ser jogado de um jeito que te esmague, que te adoeça, que te leve para um velório doente. Não é para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para fazer o nosso propósito ter sentido. Não é para sofrer ou morrer por causa dele, não. Então, veja, o que aconteceu com a Carla? Ela começou a entrar numa regulação emocional. Ai, Kelly, mas isso é terapêutico. Isso é terapia, não, isso é terapêutico, tá? Tem alguns exercícios, embora os pacientes me contratem para o processo de psicoterapia, eu trago muita coisa da PNL, eu trago muita coisa da inteligência emocional, inclusive, a gente fiquei tão feliz. O Ivan, que é meu mestre, assim, depois do Gullivan, que também é o mestre dele, o Ivan foi a pessoa assim, que mais me trouxe para esse universo da inteligência emocional, porque, pasmem, por mais que a gente tenha vários conceitos parecidos, a gente não estuda inteligência emocional do jeito que o Gullivan fala, a gente não estuda na faculdade de psicologia, eu fui aprender tudo fora, tá? Só um adendo aqui para vocês ficarem cientes. E aí, o Ivan me ligou não, me mandou um WhatsApp dizendo que ele foi convidado para escrever um livro sobre o método dele. Eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, que eu já estou assim ansiosa. E aí a gente que participou do Meet vai de alguma forma participar desse livro. E ele falou: eu estou entrando em contato com algumas pessoas. Então eu falei: meu filho, eu não quero nem saber o que é, eu estou dentro, Ivan, estou dentro do projeto. Eu fico muito empolgada. O Ivan e o Jaime foram assim, o Ivan, o Jaime e o Vitor da Med Mais foram assim um divisor de águas na minha vida, na minha carreira, na psicologia, na minha vida. Eu vi a psicologia de um jeito que era só consultório, e essas pessoas me mostraram um universo completamente diferente. É por isso que eu tô aqui nessa live hoje com vocês. Se não fosse o Jaime, o Ivan e o Vitor e a Ingrid e até a Uda também, que é a editora lá do meu livro, eu não estaria nunca que eu abriria uma live na vida. Então, às vezes, a gente precisa estar aberto para as oportunidades. E foi uma oportunidade que eu mesma fui lá, cavei, pedi para o Vitor, falei: Vitor, deixa eu... A pessoa que você olha assim e fala: deixa eu trabalhar com você de graça, não tem problema, eu trabalho aqui de graça. Porque são pessoas que a gente admira, são pessoas que a gente quer aprender. E o que a gente aprende trabalhando com essas pessoas, a gente não teria curso financeiro ali que você pagaria para poder conseguir acompanhar
Oi, Liz! A Liz agora, gente, a Liz está com um projeto, a Yellow, vocês não estão entendendo. Eu só quero ter mais dinheiro para ir lá fazer minha identidade, meu rebrand todinho com a Yellow, tá, Liz? Já coloca aí, manda aí pro povo aí a Yellow, que é maravilhosa, gente. Tá crescendo o negócio dela. E, e ali já vem, né, nesse ensaio de empreender há anos. E eu sou super fã, super apaixonada por ela, pelo projeto. E eles fazem as coisas lá de um jeito tão fofo, tão querido. E eu não posso, né, deixar de... Ela entrou aqui na live, eu não vou deixar de falar do negócio de uma empreendedora igual a gente aqui, que está aí construindo, acreditando, colocando mais gente para trabalhar num projeto maravilhoso. Então, se você quer fazer sua marca, sua identidade visual, aí ela está aí para te ajudar. Ó, jabá, hein? De graça. Ela não me pagou para falar isso aqui. De graça, viu, Liz? De graça. Depois a gente toma um show para comemorar os novos projetos. Então, esse jogo da clareza versus o jogo da sombra é o jogo que a gente precisa aprender a jogar. E o jogo da sombra a gente já sabe jogar. A gente já está nele há um tempo, a gente já vem adoecendo, a gente já vem perdido, a gente já vem desorientado. E eu tô aqui para te ajudar a jogar o jogo da clareza. Olha que maravilhoso. E colocar tudo que eu aprendi, tudo que eu construí, tudo que eu aprendi com outras pessoas, aprendi na psicologia, aprendi em outros cursos, aprendi com outras pessoas, aprendi na Med Mais, aprendi com o Jaime, aprendi com o Ivan, aprendi com a Liz, aprendi com a Raquel, que está aqui na live também. Aprendi na minha jornada com os meus outros sócios, o Walter, o Anderson, a Polly, a Sara, gente, que pessoas maravilhosas que foram aprender, aparecendo na minha vida. E hoje só é possível estar vinculadas a 7 CNPJs porque eu tenho sócios, porque eu tenho parceiros, porque eu tenho, ou ampliando, estou cada vez mais ampliando a partir dessas relações. Lembra da historinha que eu falei lá em cima para vocês? Ver a oportunidade. O Marcos, nosso, né, cliente fictício aqui do co-work, que não é tão fictício assim, eu só mudei os nomes para não expor os coleguinhas, mas que a gente possa estar todo mundo junto, se apoiando, falando bem dos negócios uns dos outros. E eu gosto muito dessa rede, de network. O primeiro grupo de network que eu participei foi o da Camila, o Beats Connect, e assim, foi muito legal para mim. Um dos sócios, a gente se tornou sócio muitos anos depois, por causa de uma palestra. Então, esse jogo da clareza, da parceria, de se juntar para crescer, para ir além, para poder nos fortalecer, para não nos isolarmos. Lembra que eu falei que uma das crenças, lá na live de domingo, é esse isolamento desse empreendedor que acha que vai dar conta de tudo sozinho, que vai resolver tudo sozinho, que não tem com quem conversar, com quem compartilhar, e aí ele vai pressionando tudo nele até explodir. É esse jogo que a gente não vai jogar mais. Você estava sozinho, agora não está mais. Porque agora você tem nós aqui, que a gente vai agarrar na mãozinha e vai junto. Ah, Kelly, mas eu não gosto desse jeito, mais despachadinho, mas é isso que tem aqui. É assim que eu falo, é assim que eu trato as coisas com leveza, com graça, porque também senão eu doido. Porque eu já sou séria, eu já sou rígida, eu sou cheia de regra, se eu não tratar algumas coisas com leveza e com piada, que eu me enlouqueço. Então, esse é o jogo da clareza. Ser essa pessoa, ter essa clareza, saber como eu trabalho, saber como eu funciono. Tudo isso são as nossas estratégias mentais para não adoecer. Então, não adianta nada, vou pegar o livro aqui, vai sair à luz, gente, mas olha, não adianta nada a gente pegar, e esse aqui é dos brabo, esse aqui eu roubei, tá, gente? Ele veio morar na minha casa, fruto de roubo. O dono deve estar, inclusive, assistindo puto comigo, mas ele sabe que isso aqui, se jogar, bater numa pessoa, mata. Não adianta pegar tudo isso aqui e não aplicar. Não adianta ter todo o conhecimento da vida, de neurociência. Tem um outro aqui com medo de roubo. Todos os neurotransmissores, como que o cérebro funciona, e não aplicar. E não viver isso no dia a dia, porque aqui a gente não está falando sobre neurociência, eu sou neuropsicóloga, mas a gente não está falando de neuropsicologia, a gente não está falando de avaliação, a gente está falando da vida, do dia a dia, dessas pessoas que decidiram apostar nos seus sonhos,
no seu negócio, colocar tudo que tinha. Eu vi esses dias a Liz lá mostrando o vídeo, mostrando, abrindo as caixas, montando tudo tão fofo, tão querido. Cara, só ela e os sócios dela e a equipe dela sabe o que custou, e às vezes é muito mais do que dinheiro. A Michelle entrou aqui também. Só ela sabe quem é que precisou lá para abrir a Logitech, né, Michelle? Então, às vezes, a gente tá assim, a nossa vida tá ali, a vida tem muita coisa em jogo para você brincar com a sua saúde, para você brincar com o bem mais precioso que você tem, que é a sua capacidade de raciocinar. Porque uma pessoa que não dorme, que não come direito, que não se relaciona direito, que não tem paciência com ninguém, que não quer ver a cara de ninguém, vai empreender. Ah, para, né, gente? Vai tocar um negócio, vai ser bem sucedido, vai ganhar dinheiro, vai viver uma vida incrível. Porque, veja, para com esse negócio aí. Ai, porque eu trabalho para ser feliz. Não, a gente trabalha para ganhar dinheiro, para fazer coisas felizes. Você pode também ser feliz no seu trabalho, mas não é o objetivo do trabalho. Gente, para de ilusão, pelo amor de Deus. Desculpa trazer mais notícias aqui, mas é isso que temos, tá? A gente trabalha para ganhar dinheiro e, ganhando dinheiro, realizando sonhos, projetos, comprando coisas legais, fazendo viagens maravilhosas, porque é para isso que o trabalho nos serve. O trabalho nos serve. Não nós servimos ao trabalho. Ou dinheiro, no caso, né? Nós servimos ao trabalho para ter dinheiro para fazer coisas incríveis, porque tudo isso precisa ser dosado e tudo isso a gente vai vivenciar juntos no desafio. Juntos eu vou falar de tudo isso para vocês no workshop na sexta-feira. Porque na sexta-feira a gente vai trazer um apanhado geral do que a gente vai vivenciar nesse desafio do jogo do empreender. Do desafio, claramente. O que é o desafio, claramente, eu vou contar para vocês na sexta-feira. Para que não tenha dúvidas, para que a gente não esteja jogando o jogo da sombra, mas que a gente esteja jogando juntos o jogo da clareza, sobre o jogo onde todo mundo, o paciente do horário do outro, fala para o seu paciente que eu fiquei aqui um pouquinho no horário dele, porque a gente é uma grande comunidade. E eu quero fazer parte dessa revolução. A revolução do empreender mesmo, empreender com clareza, com leveza, sem joguinhos, tendo um lugar para falar das suas vulnerabilidades com segurança, com tranquilidade, com regras, mas que a gente esteja nesse lugar de ter muita fluidez nos nossos processos, ter clareza, conversar com outras pessoas, conversar com outros empreendedores, tirar dúvida, pedir ajuda. Gente, isso é muito maravilhoso. Então, vamos lá. A gente falou aqui também da Luísa, né? Que ela reprogramou ali, desacelerou. E esse processo da Luísa foi um processo de regulação emocional, que trouxe clareza para ela tomar decisões com mais energia e manter os resultados, lembrando que ela tinha uma condição, que ela precisava de tempo para ela. Eu não vou entrar aqui em qual é a condição, mas que a gente precisa. Resumo desse novo jogo. Qual é o resumo do jogo da clareza? Crescer com leveza e estratégia. E qual que é o resultado dessa clareza? É o que você veio buscar aqui: performance e equilíbrio. Todo mundo que está aqui, sem exceção, mas sem nenhuma exceção, quer performar bem, quer ter resultado, gente. E performar bem é o quê? Dinheiro no bolso. Só que como que você ganha dinheiro no bolso adoecido? Como que você ganha dinheiro no bolso sem vontade de trabalhar? Ouvindo a musiquinha do Fantástico e entrando em desespero? Me conta. Como que tem clareza, como que tem equilíbrio para prosperar, para fazer sua empresa crescer, para contratar mais, se nem você está parando de pé? Quem dirá a sua empresa? Mas ela sobrevive sem mim. Até certo ponto. Porque se você já é muito grande, ela sobrevive sem você. Mas você está jogando esse jogo que eu aqui, que a empresa ainda precisa de você, é nós pegar na mãozinha e ir juntos para ter performance, porque é o que nós estamos buscando, sim, melhorar a nossa performance com base em quê? Em equilíbrio. Equilíbrio emocional, estratégia, estrutura. Sem essa ideia de que você dá conta de tudo sozinho, sem essa ideia de que você não precisa de ninguém, sem essa ideia de que você não precisa de ninguém. Porque esse jogo já está perdido. Nós agora vamos para outro jogo, que é o jogo da clareza.
Se hoje você está mais parecido com o Sombra ou com o Marcos e com a Luísa? Quem aqui está escolhendo, tá? Porque é uma escolha. Escolhendo ter clareza nesse jogo do empreender. Porque não brincar não, gente. Eu, pelo menos, tenho mais tempo para brincadeira não. Já estou com 46, indo para os 47. E daqui a pouco, cada vez mais, o declínio é natural. Eu tô lá malhando todo dia, que vocês sabem que eu vou lá pro projeto todo dia, vou lá na academia, com o único objetivo, chegar aos 120 sentando e levantando sozinha. Não vou nem falar aqui onde, quem me conhece mais perto já sabe. Mas é para chegar nos 120 anos sentando e levantando sozinha, tendo dignidade de ir fazer as minhas necessidades sozinha. Mas também para performar, para ter qualidade de vida, para ser mais longeva, mas também longeva com qualidade, com estrutura, com estratégia. E o meu trabalho faz parte da minha vida. Eu vou lá malhar todos os dias, 1 horinha, 40 e poucos minutinhos, mas por quê? Porque eu estou cuidando do todo. Porque o meu corpo também precisa de uma mente, a gente vai falar isso lá no desafio, tá? A gente vai traçar alguns efeitos paralelos, que a gente precisa também, né? Entender que não vai ser uma coisa só que você vai fazer. Tem uma coisa, essas coisas centrais, mas a gente vai fazer várias outras que vai impactando umas nas outras. É como se fosse um efeito dominó mesmo. Tá bem gostoso, tá bem legal o desafio. E aí, você pode até crescer na sombra. Teve muita gente, inclusive, que cresceu. Mas qual é o preço? Qual é o custo desse jogo da sombra? E o novo jogo é o jogo da clareza, que é empreender sem adoecer. E olha, esse é caro, viu? Empreender sem adoecer é o jogo que a gente precisa aprender a jogar. Porque eu falei para vocês, eu não sabia nem abrir um CNPJ. Quem dirá a estratégia mental? Então, eu quero convidar vocês para sexta-feira, no workshop, a gente vai falar muito mais. A gente já está aqui, é quase 1 hora. A gente vai ter, pelo menos, eu garanto aí para vocês, 1 hora e meia de workshop. Ai, Kelly, mas sexta-feira à noite não é um bom horário para mim. Paciência, vai perder. Porque na sexta-feira eu vou fazer um workshop e vou dar já estratégias para que a gente tenha um novo movimento. Acho que a Alice falou alguma coisa que eu perdi o comentário dela. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Aqui para a gente já sair daqui. Quero ser a revolução dos empreendedores, porque cansei de ser da turma do CL Trouxa. Ai, Liz, você é muito maravilhosa. Adoro! CL Trouxa não é para nós, gata, porque agora eu sou desempreende. Empreender com clareza, empreender com leveza, empreender com estratégia, empreender sabendo que é o jogo do ganha-ganha, porque eu não estou aqui para só eu ganho, é de fato quem anda, convive comigo, sabe que eu sempre vou ter um over delivery, eu sempre vou entregar mais do que eu prometo. Vou fazer propaganda de mim? Lógico, gente, óbvio. Autopromoção. Mas só eu sei do que eu faço. E o que eu sei que eu faço são os feedbacks que as pessoas me dão. Que eu não tenho essa mesquinharia de horário. Ai, mas é meu horário, não sei o quê. O último paciente, eles me adoram, porque eu fico com eles até a hora que dá. A hora que precisa, não tem essa mesquinharia. Eu só termino as sessões ali no horário quando tem o paciente esperando, mas é um jogo de generosidade, é um jogo de entrega, é um jogo de genuinamente olhar para vocês, acompanhar, estar lá no grupo com vocês, para ter tarefas todos os dias da gente fazer junto, da gente discutir, da gente tornar esse movimento mais leve, quem sabe criar uma comunidade, criar outros negócios, outras estruturas aí juntos, para que a gente não se perca nesse jogo da sombra, para que a gente não esteja só jogando o jogo da sombra, mas que a gente possa jogar o jogo da clareza. Então, só recapitulando aqui, conceitos que você precisa, não é, olha, gente, o jogo da ignorância a gente não vai jogar mais, tá? Porque esse é o jogo da sombra. Então, vamos jogar o jogo da clareza. E para ter clareza, você precisa sair daqui sabendo que sobrecarga, você está na sombra. Controle excessivo, você está na sombra.
Agora, uma produtividade sustentável, aí já é o jogo da clareza. A regulação emocional diante dos desafios, das tretas, dos funcionários. O que tem de gente que vem no direct e fala: ai, eu sofro muito com funcionário, me ajuda. Temos também essas pessoas aqui que podem te ajudar e muito provavelmente essa pessoa vai estar no grupo com a gente, vai ser muito legal. Porque é uma pessoa maravilhosa, eu acho que ela ainda está na live, que entende muito de RH, que saca muito de NR1. Inclusive, um dos meus CNPJs, eu tenho a felicidade de ser sócia dessa mulher maravilhosa, que trata dos funcionários dentro da empresa. Porque tem essas pessoas também lá que nasceram para ser CL trouxa, como diz ali. Mas que é o caminho, gente. Está tudo bem, não tem essa distinção aqui, não. Inclusive, um dos meus primeiros cursos aqui na internet, para quem não sabe, tem uns que lembram aí. Mas meu primeiro curso que eu promovo, assim, foi para o CL Trouxa. Né? Não, gente, respeito isso. Pode falar assim, escolinha. Ai, Jesus, mas para ajudar as pessoas a serem promovidas dentro do trabalho, porque você vê, tudo é estratégia. Às vezes a pessoa está lá no trabalho, não sabe como que vai ser promovido, precisa ser promovido, quer ganhar um pouco mais, não tem estratégia. E, gente, me deu um problema que eu saí com 10 soluções. No caso que eu saí com 21, tá? Porque o desafio ser 21 dias. E eu, como eu entrego over delivery, como eu sempre tenho 10 soluções para um problema, eu saí logo foi com 21 soluções, porque eu sou dessas e entrego muito. Então, para fechar aqui, que era para ficar meia horinha, gente, já tem uma hora que eu tô aqui nesse negócio, porque eu falo demais. Mas, lembrando, finalzinho aqui para acordar, bora? Na sexta-feira. E vai ser transmitido. Eu vou colocar a live para ser transmitida pelo Instagram, mas eu vou transmitir ela oficialmente pelo YouTube, tá? Vai ser transmitida pelo YouTube sexta-feira, dia 26, às 18 horas. Para um minutinho, pega papel e caneta e vem para esse workshop, A Revolução do Empreender, porque vai ser babado, vai ser muito legal. E aí eu te convido a estar nesse workshop comigo, que esse vai ser gratuito, tá? Não garanto os próximos. Mas que nesse workshop eu já vou trazer ferramentas para você não sair daqui sem estratégia, sem clareza sobre o que você já está fazendo, que você pode fazer de um jeito que traga mais clareza para o seu processo, para o seu negócio, para a sua estrutura física e mental, para que você seja um empreendedor de sucesso, mas acima de tudo, seja uma pessoa de sucesso, porque não adianta seu CNPJ estar bombando e você numa cama doente. E a sua família, sem nem saber, nem lembrar mais da sua voz, porque você nunca está em casa, porque você nunca está participando. Então, vem comigo na sexta-feira, dia 26, às 18 horas, pelo canal do YouTube. Vou deixar o link. Mas eu vou tentar transmitir pelo Instagram também a live, tá? Mas o workshop vai ser pelo YouTube. E aí a gente vai se ver e você já vai sair de lá com estratégias. Então, não perde essa oportunidade da gente já. A gente já veio aqui, ó, a live falando sobre crenças, essa live falando sobre o novo, os jeitos de jogar esse jogo do empreender, o jeito sombra,